Salve galera, muito boa noite. Quem tá falando é o Marcelo. Queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Ontem foi o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. Vamos trazer as últimas notícias do Tricolor para você. Começando, né? Claro, pedindo para vocês deixem o like aí, fortaleçam com like, façam com que a nossa mídia cresça um pouco mais. A gente precisa muito, muito. Deixa eu colocar mais luz aqui, senão não adianta também, né? A gente precisa muito, né, chegar logo nesses 20 mil inscritos aí. Precisa muito de vocês, beleza? Então vamos começar a nossa análise primeiro, falando sobre a fase de grupos da Copa Libertadores da América desse ano. Vamos lá, então. Eu fiz uma análise para vocês aí do grupo de São Paulo, né? E o São Paulo tem o Talheres, o grupo de São Paulo ficou com o Talheres, Alianza Lima, Libertad, e o São Paulo completam o grupo, né? Saiu hoje a ordem dos jogos, tá? Talheres e São Paulo em Córdoba, São Paulo e Aliança de Lima no Morumbi, Libertad em São Paulo e Assunção no Paraguai, Aliança de Lima e São Paulo em Lima, São Paulo e Libertad no Morumbi e São Paulo e Talheres no Morumbi. O São Paulo joga os dois últimos em casa, mas o São Paulo joga na primeira fase só um jogo da Libertadores em casa. São Paulo joga 2 jogos fora da Copa Libertadores. E aí, de novo, no segundo turno, o São Paulo joga um fora, lá em Lima, no Peru, e joga os 2 jogos em casa. Então, vai uma breve análise dos adversários do São Paulo, né? Do São Paulo na Copa Libertadores, né, desse ano. Então, começando aqui para vocês, começando pelo Libertad do Paraguai. Vamos lá, então, de colocar Libertad do Paraguai, né, uma breve análise do time do Libertad. O Libertad é de Assunção, no Paraguai. O estádio deles é o Tiguila Huerta, né? Ou falando em português, antigo estádio do Dr. Nicolas Leós. O Nicolas Leós foi presidente da Conmebol, mas às vezes faz os jogos no Defensores del Chaco, tá? O Libertad obteve a vaga na Copa Libertadores de 2025, depois de conquistar o título do torneio Apertura do Paraguai em junho de 24. Foi o terceiro título seguido do clube que havia vencido o Apertura e o Clausura de 23. O time do técnico Ariel Galeano, que na ocasião tinha apenas 27 anos, somou 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Aí, no segundo semestre, o Libertad teve uma queda de rendimento e ficou apenas em nono no campeonato de 12 times, permitindo o título paraguaio ao Olímpia. Em agosto, a diretoria acabou demitindo o Galeano e deu a chance ao auxiliar Sérgio Aquino. Com ele, em dezembro, venceu a Copa do Paraguai contra o Nacional, né? E depois, a temporada 25 tem sido muito boa, inclusive, para o time do Libertad. Em janeiro, na disputa entre os campeões do Apertura e do Clausura, deu Libertad por 2-1, título inédito da Supercopa. O gol da vitória, aliás, foi do conhecidíssimo Roque Santa Cruz, que segue em atividade aos 43 anos, tá? Então, o Roque Santa Cruz ainda joga, ele joga no Libertad, possivelmente vai enfrentar o São Paulo. No Apertura desse ano, o Libertad é novamente o líder depois de 9 rodadas e acumula 23 pontos com 7 vitórias e 2 empates. O time é o único invicto no campeonato de 12 equipes. Tá? Além do Roque Santa Cruz, o elenco do Libertad conta com o goleiro Martim Silva, ex-Vasco da Gama, o zagueiro Martim Cáceres, ex-Juventus e Sevilha, e o atacante Oscar Cardoso, 41 anos, ex-Benfica e seleção paraguaia também. Outro destaque desse time do Libertad é o zagueiro Lucas Guinhazul, de 18 anos, que é filho do Guinhazul, que hoje é dirigente do Talheres. Em fevereiro, olha só, em fevereiro, né, o clube vendeu o meia Rumelescano, que era uma grata revelação, de 22 anos, ao Fluminense, tá? Então, o Libertad do Paraguai é sim um time que vai ser chato. É um time que vai ser chato, mas tá cheio também de veterano. Vamos agora ao Talheres. Vou colocar aqui. Aí. Vamos agora ao Talheres.
O local é Córdoba, Argentina, estádio Mário Alberto Kempes. O São Paulo cruzou com o Talheres pela terceira vez, pela terceira vez já numa Copa Libertadores. Além dos duelos da fase de grupo do ano passado, os times foram rivais em 2019 na segunda fase da Copa Libertadores. Em Córdoba, o time de André Jardine perdeu por 2-0. Foi desastroso aquilo lá. E na volta foi 0-0 e o São Paulo foi eliminado. Em 2025, o Talheres conquistou a sua vaga sem vencer nenhum título. A equipe foi melhor colocada na tabela geral da temporada de 2024. Em relação a 2024, o time tem um novo comando, Walter Ribonetto, que levou o time até as oitavas de finais da Copa Libertadores. Aí acabou caindo ainda em agosto do ano passado, após a eliminação para o River Plate e uma derrota para o São Lourenço da Argentina. Porém, o seu lugar, né, o clube contratou Alexandre Medina, conhecido como Cacique Medina, técnico que passou pelo Inter em 2022 sem nenhum sucesso. O momento do Talheres, porém, não é muito bom para o treinador. O time é apenas o 13º colocado no grupo B do Campeonato Argentino, que tem 15 times em cada chave. São 9 jogos na temporada, com uma vitória, 4 empates e 4 derrotas. No começo de março, porém, a equipe conquistou a Supercopa Internacional contra o River Plate, numa vitória nos pênaltis depois de um empate sem gols. O jogo que deveria ter sido realizado em 2024, em Abu Dhabi, foi postergado e aconteceu só nesse ano em Assunção, tá? Entre os destaques estão o meia Rubem Botta, de 35 anos, e os atacantes Valentim De Pietri, o ex-Fortaleza, o Nauel Bustos, que passou pelo São Paulo e fez 9 gols, tá? O elenco do Talheres tem ainda um brasileiro, o atacante Rick Lima, revelado pelo Ceará e com passagem de 4 temporadas pelo Ludogorets da Bulgária. Ele foi comprado por cerca de 37 milhões, o que faz dele a maior contratação da história do Talheres por enquanto, tá? Até aqui são 6 jogos e ainda não fez gols. Beleza? Então, um release aí para vocês do Talheres. Agora vamos falar do Aliança de Lima, o último adversário do São Paulo, então, na fase de grupos da Copa Libertadores. Aliança de Lima. Falando do Aliança, o local é Lima, Peru. O estádio é o estádio Alejandro Villanueva. E é o seguinte, o Aliança de Lima ele foi classificado para a Copa Libertadores como 4º colocado na Liga 1 peruana em 2024. O Aliança de Lima disputou as 3 fases prévias do torneio, eliminando o Nacional do Paraguai na primeira fase, o poderoso Boca Juniors na segunda fase e o Clube Deportes do Chile na terceira fase, tá? Foram 3 vitórias, 2 empates, só uma derrota. O duelo mais suado, claro, foi contra o Boca Juniors. Uma vitória em Lima por 1-0 e a derrota em La Bombonera por 2-1. E uma histórica classificação nos pênaltis com vitória por 5-4. O time conta com velhos conhecidos do futebol brasileiro, como o Miguel Trauco, que jogou no Flamengo, o Paulo Guerreiro, que jogou no Corinthians, o Hernan Barcos, lembra do Barcos? Tá? O Pirata, que começa a fase de grupos na artilharia isolada do torneio com 4 gols. Então, o Aliança de Lima tem jogadores conhecidos. O Aliança de Lima tirou o Boca Juniors em La Bombonera. Lembra do Pirata, Barcos, ex-Palmeiras? Pois é. A equipe do Aliança de Lima briga pelas primeiras posições do torneio Apertura, neste momento com 12 pontos conquistados em 5 jogos, dividindo a ponta com o Melgar, que tem um jogo a menos. A equipe é comandada pelo técnico Nestor Gorosito. Outros nomes conhecidos são o zagueiro peruano Carlos Zambrano, ex-Boca Juniors, o meia uruguaio Pablo Cepelini, que já defendeu o Cuiabá, inclusive, e o atacante equatoriano Eric Castilho, que já jogou pelo Vitória e Curitiba aqui no Brasil, tá? Destaque do Aliança de Lima, o Paulo Guerreiro aí, ó. O Paulo Guerreiro tá jogando ainda, gente. Voltou, tá jogando aí, tá jogando no Peru, então, assim, é um jogador perigoso. O Bastos passou por aqui, fim de carreira, mas também não dá para bobear. Então, essa fase de grupos aí tá meio
um pouquinho só complicada, não muito, né? Então tá aí para vocês o release da fase de grupos da Copa Libertadores para vocês, tá? Uma outra coisa que eu queria agora falar, mudando um pouquinho de assunto para vocês rapidinho, o São Paulo está fazendo um evento agora no Morumbi para poder inaugurar o letreiro do Morumbis, né? Saiu também a tabela, antes de fechar o assunto da Libertadores, saiu a premiação também da Copa Libertadores, né? E tem umas salas do Casares que eu vou passar aqui rapidinho. A Conmebol anunciou um aumento em 1 milhão para o campeão, né? Então, tá aqui, ó, 24. Agora o campeão vai receber 24 milhões. Deixa eu até colocar aqui, ó, o campeão da Libertadores vai receber 136 milhões de reais. Olha só. Deixa eu até colocar no CG aqui. Olha, mas é dinheiro, hein? O campeão vai receber. O campeão receberá 24 milhões, que dá 136 milhões na cotação atual pelo título da Copa Libertadores. Beleza? Agora, mudando um pouquinho a chavinha para vocês, eu quero falar um pouquinho aqui do Casares rapidinho. Ontem o Casares deu entrevista aí em uma rede de televisão, né, depois da Copa, depois do sorteio da Copa Libertadores, né, e aí o Casares falou sobre dinheiro que pode vir, o que pode não vir, né, e o Casares falou que o acordo com a Superbet, que terminaria em 2026, vai ser esticado até o ano de 2030. Então o São Paulo está muito próximo de acertar a extensão do contrato com a Superbet. No Paraguai, né, nesse sorteio, aí o Casares confirmou a negociação de um acordo até 2030 e o contrato atual que coloca a marca no principal espaço da camisa tricolor desde o ano passado, que vai só até o final do ano que vem. E aí, inclusive, o Casares já falou que está tudo avançado com a Superbet, vai nos colocar dentro dos maiores valores de receita de patrocínio Masters do Brasil, o acordo de longo prazo até 2030. Temos a responsabilidade de deixar ao sucessor uma melhor condição. Espero deixar esse legado para o próximo presidente, segundo Júlio Casares. O novo acordo vai ter um aumento nos valores, tá? Atualmente são pagos 52 milhões anuais, né? Mas a Superbet hoje também é responsável por dividir com o clube o pagamento dos salários do meio Oscar contratado nessa temporada. O novo patrocínio, deixa eu ver aqui, o novo patrocínio, eles vão falar aqui, tá em sigilo, tá? E sobre assinantes, o Casares falou que São Paulo está se reconstruindo, o torcedor não tinha autoestima mais com o time, a coisa estava ruim. E de que a coisa agora, a tendência é que só melhore. E que para a expectativa para a Libertadores, né, a logística ficou boa, né, sempre com noção de que uma Libertadores é difícil com qualquer cenário e adversário. O mais importante é o São Paulo voltar à Libertadores, e isso aconteceu, se festeja aí então o presidente Júlio Casares, tá? E ele falou sobre o Paulistão, que eu acho correto isso. Se isso acabar acontecendo, eu acho muito certo. Ele falou que o Campeonato Paulista, ele pode fazer do Paulistão a sua pré-temporada. Ele não tá errado, hein? Ele não tá errado. Beleza? Bastante coisa eu falei aqui hoje, né? Então, tá aqui para vocês. Então, eu queria pedir de novo para vocês aí, inscrevam-se no canal e façam com que a mídia tricolor cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor estão aqui embaixo para vocês. Um recadinho para você aí. De todo o Brasil. E você, né? Você que tá me acompanhando bastante. Então, eu queria agradecer o carinho de todos vocês. Tem situações, tem fases que não são fáceis, a vida da gente, né? E eu tô num momento turbulento, num momento daqueles turbulentos assim, mas não podemos nunca deixar de trazer conteúdos para vocês. Então, eu tô aqui sempre trazendo informações para vocês, beleza? Desde já eu queria deixar um abraço aqui hoje para Goiânia. Deixa eu ver mais aqui, ó. Chapecó. Ó, aqui Curitiba. Que mais? São Paulo, capital. Santos. Deixa eu ler mais aqui. Bagé, ó, que legal, cara. O pessoal de Bagé, muito obrigado mesmo. Vocês pelo carinho aí. E é isso. Amanhã eu dou mais abraço para vocês aí, tá? Lembrando que aguenta aí os conteúdos ao vivo aí. Amanhã tem mais ao vivão para vocês, beleza?
Eu sou o Marcelo, queria pedir para vocês de novo, dá aquela moral, deixa o like para mim aí e muito obrigado a todos e boa noite.